Nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrado lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra das pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado numa manjedoura. Então contaram o que o anjo tinha dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi para o templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e o louvou a Deus. Ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar esse teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré.
O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinha voltado e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Bom, João está assistindo a live aqui, seja muito bem-vindo. João mandou uma mensagem. João é do YouTube, inclusive, um dos maiores YouTubers do Brasil. José, ele vai para a região de Belém, porque foi lá que ele se registrou, foi lá que ele nasceu como vindo da descendência de Davi e precisava registrar o menino lá, precisava fazer tudo lá. Mas o mais interessante é que o livro de Lucas, você só vê essa riqueza de detalhe nesse livro. Por que disso? Porque Lucas, ele não foi um discípulo que participou do momento em que Cristo estava junto com ele, seguia Paulo, mas Lucas, como médico, como cientista, ele foi a fundo, ele falou com Maria, ele pesquisou cada detalhe. Então, essa descrição, essa riqueza de detalhes, a gente só consegue ver no livro de Lucas. E Jesus tinha a profecia de que ele viria de Belém, da cidade de Davi, porque ele vem da descendência de Davi, e de que ele seria chamado de Nazareno. Então, as profecias se cumprem. Olha que legal, os pastores, os anjos aparecem para os pastores. Por que para os pastores? Porque esse daqui é um sinal do que ia haver. Né? O povo ele precisa ser pastoreado. Simeão, ele diz o seguinte: eu já vi a salvação, Senhor, o Senhor pode me levar, porque Deus tinha prometido para Simeão que ele veria a manifestação da salvação na terra. E ele vê, quando ele vê Jesus, ele proclama: Senhor, já vi tudo que eu precisava, eu vi a sua salvação na terra, então o Senhor pode me levar. Eu sei que esse menino vai trazer destruição para uns e vai trazer muita alegria, vai trazer salvação para outros. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Deus, ele sabe que tem alguns que o coração está na carne, está no dinheiro, está na família, está no poder, está na vida social. Aonde está o seu coração? Porque aonde estiver o seu coração, lá está seu galardão. E Deus sabia disso. Tem pessoas que não querem sair do seu pedestal. Você acha que os sacerdotes, que os fariseus, eles queriam descer do seu pedestal e entregar para o rei Jesus a fama? Não, eles preferiam negar. Negaram Deus. Quantos de nós não fazemos isso hoje? Você realmente para ler a palavra de Deus? Ou você chega em casa, tá cansado, em vez de pegar a palavra de Deus, você vai lá e senta e pega o controle e vai assistir televisão, ou fica rolando, scroll your cell phone, fica rolando o seu telefone. Até porque a palavra de Deus devia ser a premissa do dia, então nem é chegar em casa, é antes de sair. Que a gente demorou para compreender isso, mas hoje a gente faz. Demoramos. E às vezes a gente ramela. A gente é humano.
Às vezes cai o sistema da clínica e atropela e falta alguém, cai a internet. Faz parte. A gente acorda atribulado. Agora, uma coisa eu vou dizer. Quando você acorda e você dedica aquela sua atenção para Deus, parece que o dia é diferente. É verdade. Esse é o motivo dessa live. Essa live, é claro que a gente está fazendo como entrega, mas isso daqui a gente está fazendo por nós. É por nós também. É por servidão? Sim. Mas é por nós. Galera, aqui tem bastante gente hoje. Eu agradeço vocês, agradeço pelo like, agradeço por cada dia ter mais gente aqui. Mas as 3 primeiras semanas não tinha ninguém assistindo. E a gente continuava fazendo. Sabe por quê? Isso daqui, essas anotações, isso daqui faz a minha família crescer. Faz a minha família crescer em Cristo. Faz a gente ficar mais próximo. Deus está dentro de cada um, mas é difícil a gente sentir isso às vezes. E isso faz com que a gente sinta. Depois que Simeão faz isso, que fala que a salvação fala a respeito de Ana, e depois Jesus fica no templo com 12 anos. Por que cara, mas assim, Jesus era Deus, por que ele só tem essa aparição? Primeiro, aqui é muito legal que quando Jesus ele pesquisa com Maria, e Maria vai falando das nuances, dos detalhes do que aconteceu na vida dela, que aquilo ficava no coração dela. Imagina o sofrimento da Maria. Ouvi de um Simeão falar assim, esse menino aqui ele vai trazer salvação para muitos, mas ele vai trazer destruição para outro tanto. E vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido. Olha isso. O que é a mãe de uma criança ouvir isso? Pois é, eu estava lendo e pensei, já pensou se alguém me dissesse isso a respeito do Davi? Já fiquei até com vontade de chorar. Olha só. E Maria ouvia isso e guardava isso. Maria ouviu os pastores falando, olha, um anjo apareceu do céu, falou conosco, depois apareceu uma multidão de anjos para falar conosco. Vamos lá. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, apareceu um anjo para mim, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi a cidade dourada, você acredita nessa pessoa? Você acreditaria nessa pessoa de verdade? Rapaz, eu sou o primeiro a apontar o dedo e falar, rapaz, você é doidão, você é maluco, isso não existe. No entanto, isso aconteceu comigo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu entendi que eu não sou especial mais do que ninguém, eu entendi que eu não mereço absolutamente nada. Jesus não veio na terra porque eu mereço alguma coisa, mas eu vi a cidade dourada. Pensa num cara descrente. Pensa num cara que tinha o coração duro. Pensa num cara que era frio. Por 3 anos eu orei porque eu acreditava através da ciência. Eu acreditava em Deus através da ciência. Eu acreditava em Deus porque eu buscava na história, perícia, eu buscava encontrar as bigas do Mar Morto, eu buscava encontrar manifestações do dilúvio, eu buscava na ciência, acredite, se você buscar, você vai encontrar tudo isso. Eu buscava os artefatos que foram encontrados, que provavam que Jesus existia. Gente, o nome de Jesus não está só na Bíblia, não. O nome de Jesus está no Egito, você encontra o nome de Jesus em vários outros lugares. Então, assim, eu buscava no espaço, galera. Anos-luz, eu buscava através das nuances do espaço. Eu buscava na matemática, porque o mundo girar como gira, com uma lua nessa distância da Terra, é impossível. Sabe qual é o número da impossibilidade da matemática? 10 elevado a 51. 10 elevado a 52, é o dobro da impossibilidade, assim por diante. A Terra, para estar nessa posição, eles calculam mais ou menos 10 elevado a 116, alguma coisa do tipo. É a impossibilidade em cima da impossibilidade acumulado através do infinito de impossibilidades. A segunda lei da termodinâmica, isso é outro estudo, a segunda lei da termodinâmica mostra que, cara, que o universo girar desse jeito há mais de 100 bilhões de anos, isso é impossível. É impossível. O nosso conjunto de DNA ter sido formado por uma sopa primordial, alguém conhece o conceito da sopa primordial?
É impossível, é matematicamente impossível. Se você pegar uma ameba, o DNA de uma ameba, e você separar ele e jogar lá na atmosfera para cair na Terra e formar uma ameba, é impossível. E é impossível frente aos milhões de anos que a Terra existe. Então eu encontrei Deus pela ciência. E eu pedia para encontrar Deus pela crença, porque eu não acreditava, eu não tinha crença. Eu acreditava pelo que eu via, não pelo que eu cria. E Deus me permitiu isso. Esse infiel, esse nada. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Mas Deus me permitiu ver a Cidade Dourada. E se qualquer um me falasse a respeito disso, eu ia apontar o dedo e falar, pai, mentiroso, que mentiroso. E hoje Deus me permitiu para que outros me chamem de mentiroso. E detalhe, pessoas próximas não acreditam, acham que foi sonho, mas eu estava acordado. Pessoas próximas vão me chamar de mentiroso. E tá tudo bem. Eu já fui você. Eu já fui esse cara apontando o dedo. Tá tudo bem. Pessoal, desculpa a divagação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: acredite, porque os anjos apareceram para Maria e Lucas, ele fez um relato, ele dissertou, ele destrinchou perfeitamente. Por isso o Evangelho de Lucas, você não vai ver muitos milagres, porque o propósito de Lucas era falar sobre o Evangelho, era dissecar a história. Eu quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Esse canal ele se chama Família Real porque se você entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você pode tudo naquele que te fortalece. Faça parte dessa família você também. E fazer parte dessa família não é se inscrever, apesar que se você se inscrever, você vai ajudar muito esse canal a crescer. Você vai ajudar muito a gente levar essa palavra. Mas se inscreva no canal porque você vai ajudar. Mas ser parte da família real é entender que você é filho do Rio dos Reis. Amém.